noites de Jerusalém eram tranquilas. A cidade repousava sob um manto de estrelas, e uma brisa morna serpenteava pelas vielas de pedra, carregando consigo os murmúrios distantes da cidade adormecida. No alto do palácio real, entre colunas de mármore e tapeçarias bordadas, o rei Davi caminhava inquieto. Era uma época de guerra, mas ele não estava no campo de batalha. Seus exércitos avançavam sob o comando de Joabe, levando a bandeira de Israel contra os amonitas. No entanto, naquela noite, sua mente não estava voltada para estratégias militares. Algo dentro dele ardia como um fogo silencioso, um vazio inexplicável que nem a glória nem a adoração de seu povo podiam preencher. Enquanto percorria os terraços do palácio, seus olhos vaguearam sobre a cidade. E então ele a viu. O primeiro olhar. Ela estava ali, banhando-se à luz prateada da lua, seus cabelos negros caindo sobre os ombros como cascatas de seda. O brilho da água refletia sua pele dourada, e o vapor subia ao encontro do vento noturno. Davi prendeu a respiração. O coração, antes calmo, acelerou. O que começou como um olhar furtivo se transformou em uma admiração insaciável. Ele deveria ter desviado os olhos, mas não o fez. Em vez disso, chamou um servo. Sua voz era firme, mas carregada de um desejo que lutava para esconder. Quem é aquela mulher? O servo hesitou, mas respondeu respeitosamente. É Batseba, filha de Eliã e esposa de Urias, o heteu. O primeiro passo em direção ao abismo Davi sabia quem era Urias. Um de seus guerreiros mais leais, um dos 30 valentes que lutavam por Israel. A voz da razão gritou dentro de sua mente. Ela é casada. Você tem esposas, isso é errado. Mas a voz do desejo sussurrou mais forte. Você é o rei. Quem ousaria questionar? E assim ele mandou chamá-la. Batseba chegou ao palácio hesitante, sem saber o motivo do chamado. Seus olhos, embora belos, carregavam uma centelha de incerteza. Davi sorriu, tentando esconder sua própria ansiedade. Bem-vinda. Sua voz era suave. Sente-se. Ela obedeceu e, por um momento, o silêncio pairou entre os dois. A mente de Davi estava em conflito. Ele era um homem segundo o coração de Deus, um líder escolhido, um guerreiro honrado. Mas, diante dela, tudo isso parecia insignificante. A noite avançou entre conversas, olhares e o inevitável aconteceu. O silêncio da culpa. Na manhã seguinte, Davi ficou sozinho, fitando o horizonte. Algo dentro dele havia mudado. O prazer momentâneo fora substituído por uma inquietação que ele não conseguia dissipar. Então, algumas semanas depois, chegou a notícia que ele mais temia. Meu senhor! A voz de Batseba era trêmula. Estou grávida. Davi sentiu o sangue esvair-se de seu rosto. O rei de Israel, ungido por Deus, havia pecado gravemente. Mas, em vez de se arrepender, ele tentou esconder seu erro. A tentativa de encobrir ele enviou uma mensagem urgente para o campo de batalha. Tragam Urias, o heteu. Urias chegou exausto, mas honrado por estar diante do rei. Davi o saudou calorosamente, fingindo interesse pela guerra, mas logo deu sua verdadeira ordem. Vá para casa, descanse, passe a noite com sua esposa. O plano era simples. Se Urias deitasse com Batseba, todos pensariam que a criança era dele. Mas Urias era um homem de honra. Ele dormiu na entrada do palácio, recusando-se a ir para casa enquanto seus irmãos lutavam no campo de batalha. Davi ficou frustrado. Tentou novamente, embriagando Urias com vinho, esperando que o álcool o fizesse ceder. Mas novamente, Urias permaneceu fiel à sua missão, o crime que selou sua culpa. O desespero levou Davi a um caminho ainda mais sombrio. Ele escreveu uma carta para Joabe, o comandante do exército, e entregou-a nas mãos de Urias. Na carta estava sua sentença de morte. Coloque Urias na linha de frente, onde a batalha for mais feroz. Então retirem-se para que ele seja atingido e morra. Urias carregou sua própria condenação sem saber. E assim foi feito. Quando as tropas recuaram, ele foi deixado para trás. Um arqueiro inimigo encontrou seu peito, e Urias caiu, sem jamais imaginar a traição de seu rei. A notícia chegou ao palácio. Batseba chorou seu marido,
Mas, após o período de luto, foi trazida para o palácio e tornou-se esposa de Davi. Para o mundo, parecia que tudo havia sido resolvido, mas Deus via o que estava oculto: o confronto de Natã. O silêncio de Davi foi quebrado quando o profeta Natã entrou no palácio. Seus olhos eram severos, sua presença carregava o peso da justiça divina. Ó rei, quero contar-lhe uma história. Davi assentiu sem saber o que estava por vir. Havia 2 homens em uma cidade, um rico e um pobre. O rico possuía muitas ovelhas e gado. O pobre tinha apenas uma cordeirinha, que alimentava e cuidava como uma filha. Um dia, um viajante veio ao homem rico e, em vez de pegar uma de suas muitas ovelhas, ele tomou a única cordeirinha do homem pobre e a matou para alimentar seu hóspede. Davi ficou furioso. Um lembrete constante da bravura de um herói para com seu reino. Esse homem deve morrer. Ele pagará 4 vezes mais pelo que fez, pois não teve piedade. Natã o olhou nos olhos e disse: Tu és esse homem. O palácio ficou em silêncio. O ar tornou-se pesado. A verdade caiu sobre Davi como um martelo. Seu pecado, que ele tentara esconder, fora exposto diante do Deus vivo. Natã continuou: Assim diz o Senhor: Eu te ungi rei de Israel, te dei tudo, e ainda assim tomaste a mulher de Urias e o mataste. Por isso, a espada nunca se afastará de tua casa. Davi sentiu o peso de suas ações. Caiu de joelhos. Suas vestes reais não tinham mais valor. Seu coração estava quebrantado. Pequei contra o Senhor. A dor e o arrependimento. O preço do pecado era alto. O filho que Davi teve com Batseba adoeceu gravemente. Durante 7 dias, Davi jejuou, chorou, clamou a Deus. Mas, no 7º dia, a criança morreu. A dor foi insuportável, mas no fim, Davi levantou-se, adorou a Deus, aceitou a consequência de seus erros. De sua união com Batseba, Deus trouxe redenção. Mais tarde, ela deu à luz um filho que seria chamado Salomão, o rei de sabedoria, através do qual Deus cumpriria seu propósito eterno. A história de Davi e Batseba não é apenas sobre queda, mas sobre a graça que restaura até os corações mais despedaçados. Pois Davi aprendeu que Deus não rejeita um coração verdadeiramente quebrantado e arrependido. E assim, sua história ecoa através dos tempos, não apenas como uma advertência, mas como uma promessa de que há perdão para aqueles que verdadeiramente buscam a face do Senhor.